Rafael Perini mandou: boa tarde, Vanderlei Abreu. Em caixa alta, tá? Você comentou que conseguiu hackear um supercomputador de uma rede privada e que não tinha acesso à internet. Diante dessa informação, gostaria de saber sua opinião sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Independentemente de cunho político, tenho muitas dúvidas. Então, eu respondi. Eu fui, inclusive, da comissão. Agora eu vou dar a minha experiência pessoal e vou dizer o que eu penso. Isso toda hora as pessoas me perguntam isso. Primeira experiência pessoal, eu participei da equipe do PSDB que foi auditar as urnas eletrônicas. Assim, o jeito que deixaram a gente auditar, impossível fazer qualquer coisa. Porque não deixaram a gente auditar a urna. Olha só, você só pode usar... Tem essa urna que eu escolhi, eles escolheram a urna, que ia ser auditada, e como a gente ia auditar. Não, você não pode levar celular, você não pode levar computador, você não pode levar nada. Hoje em dia eu acho que é diferente, tá? Isso eu tô falando o TSE não deixou. Efetivamente, a conclusão final foi inconclusiva porque ele não deixou a gente auditar urna nenhuma. Agora, cara, assim, urna não é o problema. Você tem zilhões de formas. É aquele negócio, né? A lei do menor esforço. O ser humano funciona com a lei do menor esforço. O que é mais fácil? Você ir numa favela, comprar um monte de voto, ou pegar voto de cabresto lá no interior, etc. Isso todo mundo sabe que existe. Ninguém aqui as eleições do Brasil não são seguras. Segura até mais de 2. Muito mais fácil você fazer isso e fazem. Todo mundo sabe que faz, né? Pode até ser coibido, não sei o que lá, mas fazem, do que hackear a urna, cara. Contratar um cara para hackear uma urna, 10 urnas, 20 urnas, sei lá quantas. Ou hackear o sistema do TSE. Imagina quantas pessoas tinham que ser envolvidas para você realmente fazer uma armação dessa. Depende, na verdade. Não é tanta gente assim. Não, Porque quando afunila lá, fica pouca gente. Mas não fica. Eu conheço os sistemas de votação. Não as urnas, por exemplo. A urna que eu auditei no MIT foi reprovada, da Diebold. Posso até falar, não sei nem se eu posso falar isso, mas quando eu estava no MIT, a urna da Diebold foi auditada lá. Não sei se era exatamente a mesma urna, mas o hardware era e foi reprovado. Só que isso não quer dizer nada. Assim, você tem várias formas diferentes de proteger uma urna eletrônica. Porque se ela fosse inviolável, totalmente não existe esse negócio de não ser absolutamente violável, etc. Você diz que 99,9% das coisas são hackeáveis. Mas se vai hackear uma urna, que diferença que isso vai fazer numa eleição majoritária? Eu não acho que o problema seja na base, não. E se você for hackear o sistema do TSE ou botar alguma coisa lá, cara, quanta gente olha esse troço? Quanta gente você tem que envolver pra coisar? Seria ser uma super conspiração, igual então, aquelas de filme. O lugar onde afunila isso é o meu problema. Não, então, mas mesmo assim são muitos técnicos, cara. Um programa desse não é feito por uma pessoa só. Entendeu? Não é um cara, não é só um cara que se desculpa, eu acho que eu não tô sendo clara. O sistema inteiro de votação do TSE. Eu não duvido do sistema. Entende? Quando afunila isso, quando afunila e chega na salinha onde fica 20 pessoas, que é o meu problema. Mas não são só 20. E não são só essas 20. E essas 20, elas mudam toda hora. E assim, essas 20, não tem... Dessas 20, 10, 15 tem uma vertente política e as outras 5 são outras. Você já viu a então um não ia deixar o outro fazer besteira. Você já viu a entrevista do Diego Aranha, o professor da Unicamp? Então, foi uma que das inclusive pessoas, deixou o Brasil? Foi uma das pessoas que teve comigo nesse negócio. Então, a entrevista dele me deixou muito assustada. Não, eu não consegui. Eu vou te dizer, ninguém me deixou mexer na urna. É o que ele fala. Ele fala algumas situações isso assim. Ele junto comigo. Ele estava comigo nessa... Não sei se ele ou algumas pessoas que ele indicou, alguém dele lá estava junto comigo nesse negócio do PSDB. Não sei se ele especificamente, mas alguém que ele indicou. Me lembro que foi um escritório de advocacia que reuniu todo mundo.
E assim, não deixaram a gente mexer nas urnas. Isso eu tô te dizendo. Eu dou meu testemunho é esse. Quando me deram uma urna na minha frente, olha, você só não pode levar computador, não vou deixar você abrir o código-fonte, porque já passou. Aí a ideia deles é que já tinha passado o momento de contestar esse negócio. O PSDB contestou depois das eleições e não podia contestar depois, tinha que contestar na hora deles fecharem lá o negócio. E eu não consegui. Mas daí como é que, assim, ó, como é que você faz a investigação se você não pode fazer nada? Você Não, investiga então, o quê? A exatamente. cor da urna? Você liga ou não liga? tirava. Cara, assim, é outra coisa que eu vi. Aí isso eu vi. Morto vota no Brasil. Tem um monte de morto que tá votando. Você via lá a coisa da urna. E esse cara morreu antes, votou e já tinha morrido. Entendeu? Então, não comunicavam o óbito do cara e alguém lá com a carteira de identidade e votava no lugar dele. Entendeu? Isso acontece pra caramba. Tem zilhões de formas de fraudar a eleição brasileira que não passa pela parte eletrônica. Então, por isso que eu falei, o meu problema não é a parte eletrônica. Não é. O meu problema também não é a parte eletrônica e nunca foi. Eu acho que você tem milhares de formas diferentes. Agora, talvez com a biometria, etc. Também, quem é que colhe a biometria? É isso que aquele negócio, né? Cada vez mais a gente pergunta. Eu nunca me contrataram. A única vez que me contrataram para ver as urnas, não me deixaram mexer. Isso eu Mas sei. foi pra ver você viu. Eu vi. Você tirava a lista das pessoas que votaram que votaram naquela sessão. E aí você via morto votando pra cacete. Quanta gente eu via que já tinha morrido que votou. Sim. Entendeu? Mas isso assim, hoje... Isso foi quando? Desculpa. Tem muito o PSDB foi em 2015, né? Não, eu só tô pensando quanto tempo... 2014. A conta que eu tô querendo fazer é quanto pode ser que tenha evoluído. Entende o que eu quero dizer? Tem a biometria agora, né? Em tese. Agora, será que existe uma auditoria no banco de dados para ver se existem duas dedões iguais lá? Pois é. Eu não sei, né? Isso o TSE não respondeu para mim. Teve Entendeu? denúncia de gente falando... É porque, assim, a internet, ao mesmo tempo que ela facilita a informação chegar mais rápido, também a pessoa pode contar a história que ela quiser, né? Mas teve muita gente, eu lembro, no Twitter e tal, contando que, por exemplo, chegou na hora de votar, apresentou o título e quando foi votar, o voto já estava constado. Já tinha votado. Aí isso alega-se que o cara digitou errado o número lá, que você prepara a urna. Não sei se... que o já for mesário sabe que você, toda vez que vem um cara, ele digita o número para abrir lá. Para abrir lá. Então o cara digita, vê o papelzinho lá, é o rumano. E aí é a alegação. Mas... É a alegação. Isso acontece. Assim como eles dizem, morto vota, mas é um erro. Uma parte minoritária. Isso não altera uma eleição. Agora, vai acumulando esses negocinhos. Muitos pequenos entendeu? erros, né? Exato. E voto cabresto, e voto comprado, e voto não sei o quê. É óbvio que é crime e, se descoberto, vai ser processado. Mas será que não existe uma forma mais efetiva de coibir esse tipo de coisa? Quais são as auditorias feitas no banco do TSE para impedir que o mesmo cara vote mais do que uma vez com coisa? Sabe uma coisa com várias identidades falsas? Eu não sei se existe uma explicação para isso, mas é uma coisa que me incomoda muito e que eu sinceramente não entendo. E não é papo de humorista de tem uma coisa que eu não entendo. Eu não entendo mesmo. Que assim, por exemplo, o Enem é algo muito sério e não se pode vazar informações do Enem, certo? Certo. Então, o Enem, ele não respeita... Ele abre em horários diferentes porque ele não vai pelo fuso horário. O que eu quero dizer é, se começa 1h aqui, onde tem fuso horário, começa meio-dia, por exemplo. Sim. Porque ele respeita o momento, não a hora. Para evitar que alguém entre primeiro aqui e lá. Exato. Na eleição, se respeita o fuso horário. Ou seja, a gente termina a eleição num lugar 1h antes, e aí esses votos ficam aqui... Porque não é prova, né? Você sabe quem você vai votar. Não, ok. Mas aí, o que eu tô dizendo... Você respeita, na verdade, aí você respeita o tempo de votação. Então, mas... Cada lugar... Não seria o ideal começar lá no mesmo momento? E não na hora?
Entende? Não faz diferença. Assim, em termos de processamento, em termos de coisa, não faz diferença. Mas o que me incomoda é o tempo em que esses dados aqui ficam. Porque aqui encerrou 5 da tarde. Sim. Ainda tem 1 hora disso aqui circulando. Mas eles não liberam, em tese, eles não liberam o resultado da eleição O resultado antes. não, mas já tá em trânsito. Não, sim, já. Então, Já está sendo computado, às vezes, inclusive. então Já começou a apuração em estados e outros estados nem terminaram ainda a votação. Mas eles não divulgam. Para quê? Para não influenciar exatamente o resultado da votação que está aberta. Não divulgam. Se vaza, aí eu não sei. não, então, Entendeu? o que eu Se quero vaza dizer é lá mais uma dentro, coisa... olha aí, olha, não sei o quê. Estão ganhando não sei aonde. o que eu digo, o que eu quero assim, dizer... Mesmo para pessoal, por exemplo, eu já trabalhei, fiz vários anos seguidos o sistema do G1 de apuração. E a gente recebe direto os dados. Eu participei da primeira, 1996. Caraca. Da primeira eleição eletrônica que você podia pegar os dados direto dos TREs. Eles não divulgavam, eles nunca, pelo menos pra gente, nunca teve erro isso. A gente sempre começou a receber só depois que, mesmo estando lá com o sistema aberto, podendo ser consultado, vinha 0000. O dado só era liberado certinho na hora. Mas isso eu não tô desconfiando. O que eu desconfio é o seguinte. Beleza, então durante 1 hora, esses dados que existem ficaram parados sem ninguém ter acesso. Não, o sistema já está sendo... Então, já estão apurando. Para todo mundo tá lá 00000. Tá, mas o computador lá do TSE já está apurando a eleição. O que eu quero dizer, alguém tem acesso. Mas não é geral. Não necessariamente, o computador tem acesso. Uma coisa é o computador ter acesso e a outra é uma pessoa ter acesso. Lembre-se disso. Não, tudo bem. Mas pessoa existe não é esse computador. dado. Existe esse dado, mas isso não quer dizer que uma pessoa tenha acesso. Pode ter ou não. Então, pode ter ou não. Mas aí mas é isso que eu tô falando. A dúvida é o problema. Mas a dúvida sempre vai haver. Exato. Até em eleição é de papel. Sim, mas... A dúvida sempre vai haver. A questão é, essa dúvida é relevantemente minimizada, mitigada pela transparência que se dá ao processo? Sim ou não? Aí, quer dizer, tem uns que acham que sim, outros acham que não. Sim. Nos Estados Unidos, o Brasil é o único país do mundo que tem. A verdade verdadeira, o Brasil é o único país do mundo que tem esse tipo de eleição majoritária dessa forma. É o único certo. É estranho, né? E, assim, eu não sei se as eleições são diferentes em outros países ou porque eles não usam, etc. A verdade é que o Brasil é o único que tem isso. Então é uma coisa para se pensar também. Não que eu não acredite na lisura do processo, ou acredite que alguém vai hackear, não tem nenhuma teoria de conspiração quanto a isso. Eu não acho que... Então, eu também sou dessa opinião. Eu não desconfio. O que me incomoda é essa nuvem, essa nebulosidade sobre o assunto. Entende o que eu quero dizer? Mas vai ser sempre. Assim, tecnologia é um assunto. Agora, você quer ver uma coisa? Você entraria num avião sem piloto? Não. Só com uma máquina? Porque basicamente é isso que você faz. Sim. Você entra num avião, o piloto faz nada. Sim. Quase nada. Assim, hoje em dia, se bobear, ele não faz nada. Sim. A maior parte dos pilotos, inclusive, saiu uma pesquisa, que dormem. A maior parte do tempo eles estão dormindo lá dentro da cabine. Sim, sim. Entendeu? Então, assim, quem já viajou de avião de pequeno porte, sabe que o piloto vai lá lendo revista, fazendo um monte de outras coisas que não são necessariamente... Caraca, pilotando. Carro vai ser assim daqui a pouco. Você não vai ter um ser humano pilotando. Vai ser uma máquina. E aí? Frotas de Quando caminhões. tem uma máquina, um ser humano é desconfiado por natureza. Ainda mais quando é um processo que ele não entende realmente. Que existem muitos passos em que intelectualmente ele é leigo. Então você sempre vai desconfiar de alguma coisa. Sim. Entendeu? Mas o carro te deixam desmontar, né? Deixa? Ué. Você sabe desmontar um carro? Não, eu não. Então. Mas você saberia fazer isso com a urna. Não, eu saberia fazer com a Então. urna, mas tem um monte de gente que está fazendo, em tese, né? Agora, eu tenho que acreditar que todos eles
não são todos comprados, nem nada. Agora, não teve uma equipe do Exército fazendo? Sim. Então, pô, eu sou super verde oliva, eu acredito no Exército Brasileiro, na lisura do Exército Brasileiro. Então, você tem que se chama-se cadeia de confiança. Sim. Em alguém você tem que confiar, Sim. entendeu? Tudo tem isso na vida. Porque o voto Mas eu aprendi normal, o papel, mas eu aprendi também de vai ser criança assim. que tudo você tem que questionar. E aí, qual é o Você meio questiona, termo? mas você questiona, mas você precisa, em algum momento, você precisa confiar no que estão Claro. falando. Não, mas é isso que eu tô te falando. Eu Você confio. vai questionar? Questiona, mas você vai confiar na resposta da pessoa. Porque você não vai Depende. saber responder, às vezes. De algum, entendeu? na resposta de algum, De você tem que alguns. De confiar. alguém você tem que confiar. Você tem que pegar aquele cara, aquele cara ali, eu sei, eu pelo menos tenho na minha cabeça que o cara não vai mentir sobre o assunto. Sim. Mas o que me incomoda, por exemplo, é que todas as vezes em que eu procuro alguém que esteve o mais perto possível, como você disse, você vai saber desmontar o carro? Não, eu não. Mas toda vez que eu converso com alguém, como por exemplo, você chegou lá, você seria a pessoa que eu ia falar assim, e aí, me conta. E você ia falar, Cris, é confiável, eu ia falar do caralho. É, Você vira não. pra mim e fala, não me deixaram mexer. Não Aí me qual- deixaram. o que me passa? Pois Entende? é, a verdade é essa. Eu não sei se alguém quiser me convidar, ó, tô me predispondo aí. Olha aí, ver, incrível. E etc. Mas, Incrível. A testar a lisura de grátis ainda por cima, hein? Ó, Olha aí. olha, Ó, essa vamos oferta ver. é séria. Mas vamos ver. A minha experiência que eu tive foi essa, e a alegação foi que a gente fez um pedido extemporâneo, né? Intempestivo. Né? O que não era na fase de que podia pedir. Mas, pô, vamos combinar? Pô, mas a gente tem tempão sem eleição, né? Ué, Passa um pô, ano aí, inteiro pô, sem vamos usar. combinar? Dá pra deixar um ano Porra, com você. Podia, quem não deve, não teme. Por que não me deixaram mexer logo no É. próximo? Enfim. É, Aí tipo, eles vão alegar o seguinte: realmente eu não vou para dentro de uma cabine com um computador para hackear uma urna. Né? Mas é capaz de ter bug. Você não vai para dentro de uma agora, porra. O problema é você saber. Mas será Se for que um bug e se você corrigir. já viu todos os lacres, você vai conferir. Quem é que confere? São os delegados. Tem delegados que conferem os lacres das urnas, né? Tem um promotor que confere na urna. Você que está olhando mesmo todos os negócios, você tem que acreditar no sistema. Sim. Tem que acreditar no promotor que está lá, tem que acreditar no juiz que tá apurando, que Sim. você tem um juiz que fica de plantão no dia. Entendeu? Então tem que acreditar no sistema. Se não acreditar no sistema, você vai sempre achar um problema. Você vai sempre ter uma desconfiança. Mas você tem que acreditar que aquele bando de gente está ali. Pelo menos a Alguém maioria. ia falar alguma coisa se estivesse errado, né? Pelo menos Sim. a maioria. É. Alguém ia falar alguma coisa se estivesse errado. E os erros que a gente conhece são os mesmos de sempre. Sim. Há séculos são os Sim. mesmos problemas.